autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega de moção de congratulações e louvor à ANAFES, Associação dos Analistas da Fazenda Estadual do Rio de Janeiro, e de moção de louvor e aplausos aos SINDI-CCS, Sindicato dos Servidores da Fundação CCS. Solicito ao cerimonial que conduza até esta mesa de honra, representando as homenageadas. Nelson Antunes, diretor da ANAFES. Bruna Canabrava, vice-presidente do SINDI-CCS. Convido ainda para a mesa Analise Roque do Nascimento Silva, presidente da Associação dos Servidores da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Senhor Flávio Suete, presidente da Associação dos Servidores do Ministério Público do Rio de Janeiro. Gustavo Belmonte, presidente da Associação dos Servidores da Defensoria Pública. Luciana Soares, diretora da Associação dos Docentes da Universidade Estadual Norte Fluminense da Ribeiro UENF. Agora fiquemos em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional.
Gustavo. Ninguém vê, valeu. Tá funcionando não, né? Graças a Deus. Já tá falando minha filha. Estamos aqui reunidos hoje com a finalidade de homenagear aqueles que sempre estão a serviço do interesse público, aqueles que sempre estão alertas no exercício das suas atividades profissionais para defender a causa pública da cidadania fiscal e controle social. Vamos homenagear o servidor público e o serviço público. Nenhum país no mundo vive sem o serviço público, sem o apoio, o fortalecimento desta atividade nobre que são prestadas exatamente pelos servidores públicos, no nosso caso, servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro. Nós vamos homenagear hoje os analistas, Associação dos Analistas da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. E nós vamos homenagear hoje também CCIEG, a Fundação CCIEG. Em relação à ANAFERJ, o trabalho realizado é da mais alta importância e contribuição efetiva para o esclarecimento sobre a aplicação dos recursos públicos através do aporte desses recursos às políticas públicas do Estado colocadas em prática. A ANAFERJ, todos nós sabemos que o Estado do Rio de Janeiro vive uma situação de crise, principalmente crise financeira, mas não é só crise financeira, né? É crise de todos os tipos, é crise financeira, é a crise ética, é a crise moral, é a crise do descaso com as políticas públicas de caráter social, é o descaso com as políticas que vão no sentido de dar uma condição melhor de vida para o cidadão, a cidadã fluminenses. E para que isto aconteça, de fato, para que os frutos se tornem realidade, é claro que é imprescindível a presença dos servidores do Estado. E os analistas têm dado uma contribuição importantíssima. Os analistas, fonte de consulta, fonte de esclarecimentos, fonte inclusive de denúncia, quando os recursos tomam um rumo aí do desvio. Tudo isto, a associação tem prestado esses serviços notáveis, serviços relevantes, esclarecimento às pessoas, apanhar os analistas, apanharem todos aqueles números, traduzir numa forma simples, para informar a população o que de fato acontece com os recursos do Estado e de uma forma que todas possam entender, não é tarefa fácil. E é uma tarefa importante desenvolvida exatamente pelos analistas.
Como eu falei, a crise não é só uma crise financeira, é uma crise, inclusive, de governança, uma gestão que não corresponde, o cuidado e o zelo que deva se ter, né, pela res pública, ou seja, pela coisa pública. Então é claro que não interessa muito para os governantes privilegiar e prestigiar exatamente os analistas da sua fazenda. Os analistas têm sido, de certa forma, desmerecido no trabalho que realiza no seu dia a dia. E esta casa aqui tem que fazer tudo o que for possível e impossível para elevar e colocar de forma bem clara, no patamar devido, a excelência do trabalho realizado pelos analistas. Então, a razão da homenagem não é porque é merecido. E o apoio desta casa aos analistas tem que existir. Tem que existir, é compromisso, faz parte. Então, esta é a razão. Em relação à Fundação CCIEG, que começou também como associação e depois se tornou sindicato, por exemplo, a ANAFERJ, ela foi fundada em 2014. O sindicato CCIEG, 2016. E a Fundação CCIEG também, olha a função dela, as atribuições: ensino à distância e divulgação da ciência. Qual é o país que existe, que possa existir, sem aportar investimentos exatamente na ciência, na tecnologia e na inovação? É acompanhar o desenvolvimento. São instrumentos alavancadores do desenvolvimento de qualquer país, de qualquer nação. Então, negar aquilo que é de direito a quem exerce essa função como servidor público, no mínimo, isso é crime que está se cometendo. Está se cometendo. Jogando o país, não numa perspectiva de futuro melhor para todos nós, mas simplesmente um obscurantismo. Quer dizer, o nosso povo não ter direito, né, a utilizar dos frutos daquilo que é produzido pela ciência, pela tecnologia, pela inovação. Principalmente nos dias atuais, que nós vivemos, né, esta quarta revolução industrial, digamos, onde predomina, né, esses instrumentos sofisticados de tecnologia. Então, o que nós fazemos é uma justiça aos servidores da CCIEG, aos funcionários, servidores públicos. Dá promoção, plano de cargos e carreiras e salários. Existe, mas não é cumprido. As promoções não são realizadas, enquanto outros ao lado, ou seja, a assimetria que nós não devemos admitir de forma alguma no tratamento diferenciado que se faz entre os servidores públicos, inclusive como instrumento de promover até a divisão. A CCIEG faz parte do MUSP, Movimento Unificado dos Trabalhadores, dos Servidores Públicos, que tem lutado, inclusive com presença firme e marcante aqui nesta casa, na defesa dos seus legítimos direitos. Direitos de, como servidor público, poder ter uma condição de dignidade nas suas vidas. É isso que se quer, nada mais do que isso.
para você ter tranquilidade de exercer de forma plena a sua função e, no resultado dela, deixar satisfeito aqueles que são usuários dela. Então, a homenagem que nós prestamos, tanto a ANAFEG como a Fundação CCIEG, é uma homenagem merecida. E esta casa aqui, pelo menos, pode ficar certeza, terá deputados e deputadas na defesa permanente dos legítimos direitos dos servidores públicos, tanto os analistas como os servidores CCIEG. Essa ameaça que existe aí dos cortes anunciado em relação à CAPES, 93 mil bolsas cortadas de pós-graduação, 103 mil bolsas cortadas na docência, quer dizer, apostar no atraso, é não investir naquilo que uma coisa no mínimo esquisita, porque todo discurso que esses governantes fazem, quando chega em relação a desenvolvimento, quer dizer, a palavra ciência, tecnologia e inovação está na frente, na ponta. Então, por que na hora de colocar em prática a política pública não se dê exatamente os recursos suficientes e necessários para o desenvolvimento e para que o desempenho dessas funções seja o melhor possível, no atendimento daquilo que é fundamental para o desenvolvimento do nosso Estado, para o desenvolvimento do país. Então, eu acho que é mais do que merecido. É mais do que merecido. E aqui, como mandato desta casa, nós estamos exatamente cumprindo o nosso dever, o reconhecimento da importância e relevância dos trabalhos desenvolvidos e colocados em prática pelos servidores do Estado do Rio de Janeiro, tanto em relação aos analistas, como em relação aos profissionais que sustentam a vida do CCIEG. Então, companheiros e companheiras, nós vamos começar a fazer Então vamos dar continuidade aqui, exatamente passando para ouvir aqueles que representam as homenagens do dia de hoje. E eu passo a palavra, inicialmente, a Luciane Soares, que é diretora da Associação dos Docentes da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, UENF. Podemos alterar a ordem rapidamente? Pode. Com quem? Bom, bom dia. Agradeço o convite dos meus queridos colegas para compor essa mesa hoje. Agradecer a casa, na pessoa Leomar Coelho, pelo seu trabalho. Eu sou presidente da Associação Docente da Universidade do Norte Fluminense, a última universidade fundada por Darcy Ribeiro. E eu conversava aqui antes com os colegas, e eu acho que para fazer essa fala, busquei a nossa vida como servidores públicos em agosto de 2017. Então, é profundamente marcante estarmos aqui nesse dia 30 de agosto de 2018, exatamente porque as manchetes de agosto de 2017
falavam de servidores que não podiam mais ir ao trabalho porque não tinham mais dinheiro para o transporte. Nós lutamos bravamente, e eu reconheço aqui em vários dos amigos no plenário e amigas no plenário, e portanto hoje é um dia de crítica, mas também de festa e de utopia. Exatamente porque resistimos aos cortes de salário do ano passado, resistimos a uma das piores crises para o servidor público, e é importante lembrar, deputado, que muitos dos servidores que aqui se encontram ainda estão sob a situação da dívida, particularmente na UENF, professores aposentados que tiveram corte salarial, tiveram uma piora das suas condições de saúde. E nós tivemos no estado do Rio de Janeiro não poucos casos de depressão e óbito. E por que é importante falar disso numa mesa como essa hoje? Exatamente porque se os meses atuais têm sido de certa calmaria, eles antecipam a tempestade para o serviço público que está posta no próximo ano. A considerar o cenário eleitoral, a considerar as reformas que estão postas como uma espécie de adaga sobre as nossas cabeças, e a considerar que é lá na ponta, nos hospitais, nas escolas, nas delegacias, que está o grosso do Estado, ou seja, nós que fazemos esse Estado funcionar efetivamente. E, sinceramente, não é um mero aborrecimento ficar sem salário. O salário é a garantia da dignidade do nosso trabalho e é a garantia das nossas mínimas condições. Portanto, agosto de 2018 é uma data muito emblemática. Eu até brinquei com o fato de estarmos aqui nessa plenária hoje e não na frente da LERJ, nas situações já vividas e conhecidas de bomba e gás lacrimogênio. Quem não sabe, alguns viveram a experiência concreta e outros ficaram sabendo. Mas acho que aqui todo mundo viveu, de certa forma, essa experiência de forma concreta. Eu queria fazer uma leitura de um parágrafo da professora Sana Graneman, que é professora da UFRJ, sobre essa discussão quanto à necessidade das reformas, principalmente pensando a questão da aposentadoria. É um parágrafo bem curto, mas eu acho importante. O que eu acho que é mais característico dessa PEC 187? O que é mais característico e pode ser sua principal fragilidade? É que, diferente de todas as outras, ela não se concentra em uma fração de trabalhadores. Ela ataca a todos. Nisso, ela é bem fiel ao documento de 94 do Banco Mundial, que propõe como metodologia e como tática. Para os trabalhadores urbanos, falam, vocês têm que fazer sacrifício, porque os rurais que não pagam o suficiente não têm aposentadoria. Para os homens, por que vocês têm de trabalhar, já que as mulheres estão vivendo mais? Um tema bastante presente na campanha eleitoral. As mulheres que vivem mais e, portanto, as questões dos nossos direitos específicos. Para os jovens, olhem os privilegiados que querem preservar seus direitos, já estão próximos da aposentadoria e já estão aposentados e vocês não terão nada. Então, constroem uma metodologia de instituir, na intraclasse trabalhadora, uma guerra de todos contra todos. Isso foi uma experiência que nós vivemos ano passado, quando parte desses servidores ficaram sem salário e parte recebeu, o que foi absolutamente fundamental para que a nossa luta como serviço público no Rio de Janeiro não avançasse, quebrando a isonomia e criando categorias que tinham salário assegurado e categorias, principalmente, e eu acho que é importante registrar aqui, os aposentados e pensionistas, o que é um crime e uma crueldade em relação àqueles que deram toda a sua vida pelo trabalho público no estado do Rio de Janeiro. E por isso nós não podemos deixar de lembrar que esse passado, além de ser recente, continua aparecendo para o servidor público como uma ameaça. No caso das universidades, eu sou professora da UENF, e no caso das bolsas de ciência e tecnologia, foi particularmente criminosa a situação. Nós ficamos na UENF
vivendo a ameaça do corte de luz, sem segurança. A UENF foi pilhada durante um ano, nós perdemos materiais valiosíssimos, coleções de passarinhos, nós perdemos materiais que as pessoas sequer sabiam para que serviram, porque a universidade foi sendo pilhada constantemente. O mesmo aconteceu com o ERJ, com o ESO, com o CCERJ, com o FAETEC e com outras instituições que sofreram o ano passado nessa crise que eu chamo de uma crise seletiva. Eu vou me encaminhando para o final, lembrando esse elemento do interior do Rio de Janeiro, ou seja, a Universidade Norte Fluminense fica em Campos, é a maior cidade do interior, mas ela capilariza uma série de cidades próximas. As reformas e os ataques ao serviço público caem como uma bomba nessas pequenas cidades, exatamente porque atacam situações nas escolas, nos hospitais e deixam uma sensação absolutamente dramática de vagueza, ou seja, de não haver uma solução para o cotidiano do serviço público. Então, eu acho importante que nós lembremos aqui também do drama vivido nas cidades do interior do Rio de Janeiro. Embora Campos tenha os royalties, esse valor, com a crise alardeada, não foi suficiente para que a cidade se mantesse o ano passado e conseguisse honrar com o que nós chamamos de desenvolvimento. Por último, eu gostaria de lembrar um elemento absolutamente ameaçador para o serviço público do Rio de Janeiro, que é o avanço das formas de terceirização e o avanço disfarçado das formas de terceirização dentro das nossas próprias carreiras. A precarização, a instauração de regimes de trabalho absolutamente autoritários, o não pagamento de funcionários terceirizados que, por medo de perder o seu emprego, foram trabalhar na UENF ano passado sem receber, foi o caso da vigilância e da limpeza, e isso rebaixa a todos nós. Portanto, nós não podemos aceitar as reformas, não podemos aceitar as ameaças ao serviço público, porque nós levamos esse Estado como servidores. Muito obrigada. Obrigado, Luciano. Bom, agora passo a palavra a Analise Roque do Nascimento Silva, presidente da Associação dos Servidores da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Não, deixa aqui. Senhoras e senhores, bom dia. Deputado Eliamar, bom dia. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar os integrantes da mesa, que são nossos companheiros de luta, e parabenizar os homenageados Síndice Cierge e Anaferge, nas pessoas dos seus dirigentes Bruna Canabrava e Nelson Antunes. Nós estamos aqui hoje reunidos na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a Casa do Povo Fluminense, para render homenagens a duas entidades de classe, defensoras aguerridas não só dos interesses das suas categorias, mas da manutenção e do aprimoramento do serviço público no âmbito de suas atribuições. Estamos aqui sentados nessa mesa, provavelmente nos recordando de quantas vezes nos últimos 3 anos estivemos naquelas plenárias ali em cima, ou mesmo lá fora, junto com as nossas categorias, lutando para que fosse garantido o pagamento dos nossos salários, lutando contra o sucateamento e o aparelhamento do serviço público, contra a venda da SEDAI, contra o pacote de maldades enviados pelo Poder Executivo, que pretendeu pôr na conta dos servidores estaduais o preço da crise causado por anos de má gestão e corrupção. Foram anos de muita luta, seguem sendo anos de muita luta, muitos desgastes, de enfrentamento desigual com as forças de segurança, que por vezes reagiu injustamente com violência e truculência. Esses últimos tempos foram os mais difíceis da história recente do Estado.
Por vezes, tenho certeza que os companheiros da mesa tiveram o mesmo sentimento. Pensamos em desistir, sentimos medo, tivemos que encarar a dura realidade de servidores e aposentados passando por privações materiais básicas por causa do atraso dos salários. A luta unificada dos servidores do Estado esteve em posição de protagonismo nesse período, unindo esforços e recursos para lotar a Alerj em dia de votações importantes. Era também fundamental conscientizar a população sobre o que estava acontecendo verdadeiramente no Estado, oferecer uma outra versão dos fatos, diferente da narrativa ardilosa do poder público, que atribui à folha de pagamentos a culpa pela escassez de recursos e pela precarização dos serviços oferecidos à população. Os servidores do Estado, pela primeira vez na história do Rio de Janeiro, pautaram reportagens nas mídias e chamaram a atenção sobre a gravíssima situação de descalabro governamental, os absurdos perpetrados nas concessões de isenções fiscais e na desvirtuação dos recursos da Rio Previdência. Tivemos sim que amargar algumas perdas, como o aumento absurdo da alíquota previdenciária de 11% para 14% e a aprovação do regime de recuperação fiscal, que congelou nossos vencimentos e impediu promoções e progressões nas carreiras de várias categorias. Mas conseguimos também impedir que fosse aprovado nessa casa o pacote de maldades do Pesão, que poria fim aos triênios e imporia um ignóbil desconto previdenciário de 30% nas remunerações dos servidores. A situação atual do Estado do Rio de Janeiro é de total catástrofe. Temos ex-governadores, ex-secretários de Estado e parlamentares desta casa sofrendo persecução penal, tendo realizado até algumas prisões. Isso é uma vergonha para todos nós, servidores e cidadãos fluminenses. O nosso futuro é de completa indefinição. Nossa única certeza é que nos resta continuar lutando, criando novas narrativas, desmentindo as informações que vilipendiam a honestidade e a honradez do servidor público estadual e buscar soluções para tirar o nosso Estado dessa crise em que foi colocado, para quem sabe um dia possamos voltar a sentir orgulho de morar e trabalhar nesse que para nós, fluminenses e cariocas, é o melhor lugar do mundo. Obrigada. Obrigado, Anali. Gostaria de convidar para fazer uso da palavra Gustavo Belmonte, que é o presidente da Associação dos Servidores da Defensoria Pública. Bom dia. Primeiramente, agradecer ao deputado Eliomar disponibilizar a casa para o servidor público. Agradecer a Ana Ferge, agradecer ao Síndice CCERJ pelo convite, a homenagem merecida feita aqui no dia hoje, os demais integrantes da mesa. E começar a falar um pouco aqui da realidade dos servidores da Defensoria Pública. Nossa carreira é uma carreira recente, ela foi criada por uma lei de 2010, com ingresso na carreira no início de 2011, os primeiros servidores. Quando essa lei foi criada, os defensores públicos da época já tinham conseguido a sua equiparação junto aos promotores, aos juízes, mas o mesmo não foi feito para os cargos de servidores do quadro de apoio. Então, isso hoje deixa a gente numa situação esdrúxula de ser uma categoria que tem uma diferença de 10 a 15 vezes menos de salário, de remuneração do que o chefe imediato. Isso por si só já gera uma diferença de realidade muito ruim dentro da instituição. E é nesse cenário que a gente vem lutando pela valorização do serviço público, da nossa categoria e de todas as outras. Recentemente tivemos aqui uma luta dentro dessa casa por um reajuste de 5%, uma recomposição de perdas inflacionárias de 5%, diante de um cenário de mais de 26% de perda. E agora soubemos que o governador hoje já ingressou com uma ação, uma DIN no STF para derrubar
o que essa casa corajosamente e justamente concedeu às nossas categorias. Dessa forma, como bem a colega Luciane falou, as ameaças são muitas, né? Nós vemos uma política de desmonte do serviço público que vem acontecendo a longo prazo e agora nós somos os culpados pela crise econômica do Estado do Rio de Janeiro. Essa falsa narrativa, endossada pela mídia, que tem seus próprios interesses, ela precisa ser enfrentada. A gente precisa dar uma outra opção de discurso, criar junto às categorias uma união para enfrentar esse diálogo, né? Nós não costumamos ter muito espaço, é uma luta pequena, de formiga. A cada matéria favorável ao servidor público tem 15, 20 outras matérias que destroem, nos culpabilizam. Mas isso não pode ser justificativa para a gente parar de lutar. Acho que a ideia aqui dos colegas e de todos os presentes é nesse sentido. A gente deve buscar uma união para poder fazer um grupo que esteja disposto a pautar, criar, informar e, quem sabe, fazer no futuro poder ditar um pouco das novas políticas e sempre em defesa do serviço e do servidor público. Bem, não vou me estender mais, vou passar a palavra para o meu colega Flávio para ele dar continuidade ao discurso. Obrigado e bom dia. Pois não, obrigado. Obrigado, Gustavo. Bom, agora eu passo a palavra ao presidente da Associação dos Servidores do Ministério Público do Rio de Janeiro, Flávio Suete. Bom dia a todos. Eu vou pedir licença ao presidente para quebrar um pouco o protocolo, mas se eu puder falar de pé, tudo bem? Porque eu não sou muito alto, então eu fico sentado, fica mais difícil para poder falar. Eu queria agradecer, né, primeiramente, a ANAFERJ e a CINCCERJ e o CINCCERJ por esse convite, né? A gente ficou extremamente honrado e agradecido por estar aqui nesse evento hoje. Nós fomos companheiros de lutas nos últimos anos, né? E a gente tem aprendido bastante nesse nosso diálogo e nessa nossa luta em conjunto. Eu represento a Associação dos Servidores do Ministério Público. É uma associação que já tem 27 anos, mas também, em que pese a mídia e a sociedade achar que a nossa categoria é uma categoria de privilegiados, infelizmente, assim como o colega Gustavo apontou, existe uma série de discrepâncias, né, entre os membros dos poderes e os servidores, que são quem efetivamente levam, né, o trabalho efetivamente do Estado e a defesa do serviço público à população. E essa diferença não é só salarial, né? Ela é das condições de trabalho de uma forma geral, questões de assédio moral e etc. Mas o importante é dizer que nós, servidores, também estamos na luta. Semana passada nós conseguimos aprovar um projeto extremamente importante, com o apoio do nosso ilustre deputado Eliomar e de vários outros deputados. A gente conseguiu aprovar um reajuste que a mídia vem construindo uma narrativa de que esse reajuste que vai ser o responsável pela quebra desse regime, desse malfadado regime de recuperação fiscal, e que eu vejo muitos colegas servidores de outras categorias, às vezes até, né, olhando para a gente de lado, achando que nós seremos responsáveis por isso. E, na verdade, a gente está caindo nesse discurso, nessa narrativa que o governo vem construindo para justamente colocar nós, servidores, uns contra os outros. Na verdade, esse projeto, esse reajuste, ele vem justamente para disputar o regime de recuperação fiscal, porque ele é uma inovação jurídica, né? No nosso país nunca teve nada parecido com esse regime, pelo menos que eu tenha conhecimento. E a própria interpretação jurídica sobre esse regime não está consolidada. E esse reajuste das categorias que tem, inclusive, até orçamento próprio, ele está criando um avanço, né, na nossa interpretação sobre o que é o serviço público e sobre como deve ser gerido o orçamento em relação ao serviço público. E aí, o discurso de querer colocar uns colegas contra os outros, na verdade, ele é prejudicial a todos, porque se nós não tivermos o nosso reajuste, ninguém mais vai ter. Porque se a gente já conseguiu aprovar, derrubar o veto, e mesmo assim o governo vai ao STF contra a própria Constituição e nega o reajuste aos servidores,
olha, os servidores que são do executivo, que dependem, infelizmente, né, desse nosso chefe de poder, chamado Pezão, vão estar numa situação muito pior. Então, assim, eu queria só colocar essa abertura da fala. Eu vou entrar em outros pontos, mas só para deixar registrado essa questão. E aí, colocar também que nós sempre estivemos juntos com os outros servidores. Antes, inclusive, de nós entrarmos com esse projeto aqui na LERJ, que inclusive já estava desde 2015, mas a gente tinha deixado ele parado, pelas questões políticas, financeiras. A gente, junto, né, com outras categorias, outras entidades, a gente protocolou um ofício ao governador para que houvesse reajuste para todo mundo. Infelizmente, o governador, mais uma vez, negou. Então, é bom registrar isso, porque eu acho que a luta tem que ser unificada, porque os servidores estão numa situação extremamente delicada. E o futuro, como outros colegas colocaram, o futuro que se avizinha é extremamente preocupante. E, nesse sentido, a nossa experiência da nossa luta unificada, principalmente com a ANAFERJ e Fundação CCERJ, né, com o CCERJ, nos mostrou que a gente não pode somente atuar de uma maneira reativa ou numa briga judicial. A gente precisa atuar de maneira propositiva. E, nesse sentido, a gente pensou na criação de um núcleo de estudos, né, um núcleo independente, um núcleo apartidário independente de servidores, feito para os servidores e para o serviço público. É um núcleo que pretende atuar de uma maneira propositiva, de uma maneira preventiva, para estar analisando as políticas públicas, para estar analisando projetos de leis, para estar analisando o perfil e as votações dos deputados, porque uma coisa nos preocupa muito, nesse momento de ataque ao serviço público, e quando a gente vê, e quando a gente tem a frequência, né, aqui na casa, a gente sabe quem são os deputados, a gente sabe quem são os partidos que estão com os servidores públicos. Infelizmente, na hora da votação, muitos colegas às vezes até esquecem disso, e aí acabam defendendo uma política contra o seu próprio interesse e contra o seu próprio Estado. Mas, não obstante, a gente está aqui hoje para anunciar, né, a criação desse núcleo chamado NIESP-RJ. É o Núcleo Independente de Estudo e Serviço Público. Esse núcleo ele está somente sendo lançado ainda, a gente está, né, dando início a esse trabalho, mas esse trabalho ele depende de todos nós, né? Não basta só as diretorias dos sindicatos, das associações. É fundamental que os servidores mostrem o seu valor, porque se a sociedade ela não reconhecer a importância do nosso trabalho, e se o nosso trabalho ele não tiver valor, a sociedade vai cada vez mais achar que o servidor público ele né, um privilegiado, ele é um marajá. E, na verdade, a gente sabe, né, a gente que está no dia a dia sabe que é bem ao contrário. Mas, infelizmente, esse discurso contra o serviço público ele tem ganhado adesão. Ele tem ganhado adesão até porque, infelizmente, muitas das políticas públicas elas não têm sido eficientes. E o nosso papel, enquanto servidor, enquanto entidade de classe, será justamente estar colaborando com as instituições, com a população, com as outras instituições afins, com os deputados, para estar mostrando caminhos possíveis. Porque a gente, né, cansou, né, deputado, de vir aqui à LERJ, infelizmente, e às vezes nem ter acesso, como várias vezes a gente participou e a presidência da casa na época negou acesso aos servidores e mesmo assim aprovou diversos projetos e pelo que eu, pelo menos, estudei, né, em direito, você não pode ter sessões secretas, mas infelizmente, mesmo assim, foram aprovados diversos projetos contra o serviço público. E aí, esse núcleo, ele vai estar defendendo o serviço e o servidor público. Mas ele não é somente corporativo, ele não pode ser corporativo, porque a sociedade precisa entender, né, qual é a nossa importância. Infelizmente, muitas pessoas da classe média, por ter buscado saídas privadas para os seus problemas, como saúde, educação, têm abandonado a luta pelo serviço público. Mas a gente precisa demonstrar o centro, a centralidade do serviço público para uma perspectiva de justiça social, para uma perspectiva de transparência, de controle social. E a gente, como entidades de classe, e todos os colegas que estão aqui presentes, são fundamentais nisso. Então, a gente pretende divulgar essas bases, fazer um observatório da LERJ, trabalhar com arte, trabalhar com boas práticas que a gente faz. Por exemplo, agora lá no Ministério Público, a gente conseguiu criar uma comissão de combate ao assédio moral. Isso é uma coisa que tem que ser, uma experiência que tem que ser replicada para outras instituições. Inclusive, é uma lei estadual, né, que instituiu essa política. É uma lei, inclusive, feita pelo Sérgio Cabral, e está aí, porque a gente tem que aproveitar ela e fazer boas práticas com ela.
Então é isso, gente. Queria agradecer, elogiar novamente as entidades aqui presentes, ao deputado que abriu esse espaço aqui a gente, e dizer que a nossa luta, se for somente nossa, a gente está perdido. A gente precisa ganhar a sociedade para que o serviço público possa cumprir o seu papel. Então, acho que a gente tem que trabalhar em conjunto e a gente espera que vocês, né, e nós possamos, ano que vem, estar aqui de novo para estar comemorando e para estar feliz de estar com novas políticas públicas e, principalmente, o fim desse regime de recuperação fiscal que é uma enganação. Então, gente, muito obrigado e parabéns às entidades. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Bom, eu quero agradecer a presença dos senhores Pedro Diniz, Sinfrégio, Jorge Paulo, Sinfazerge e Renato Rocha, Sinfazerge. Agora é chegado o momento em que daremos início à entrega das noções. Passo a palavra para a mestre de cerimônia, que fará a chamada dos homenageados, que deverão se dirigir ao centro do plenário. Bom dia, deputado Eliomar Coelho, senhoras e senhores, muito bom dia. Neste momento, convido para receber a moção de louvor e aplausos da Fundação CCERJ, o presidente Vitório Bianco e a diretoria do sindicato CCERJ, composta pela vice-presidente Bruna Canabrava, Judite Melo, Paula Barja, Mário Lima, Everton Santos, Renata Vettoretti e Clarice Mendonça. Moção de louvor e aplauso ao SINDI-CCERJ, Sindicato dos Servidores da Fundação CCERJ. Em conformidade com o artigo 102 do Regimento Interno, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro confere moção de louvor e aplauso ao SINDI-CCERJ, Sindicato dos Servidores Fundação CCERJ, por destacada atuação na defesa dos direitos dos servidores da Fundação CCERJ e por sua luta por uma educação pública de qualidade, em particular na modalidade à distância e na divulgação científica, áreas em que é referência no Estado do Rio de Janeiro. A Fundação Centro de Educação à Distância do Estado do Rio de Janeiro, CCERJ, foi fundada no ano de 1965 e seu escopo de atuação ampliado em 2002. Desde então, desenvolve diversos projetos nas áreas de educação superior à distância, pré-vestibular social, formação continuada de professores da educação básica e projetos de divulgação científica. Projetos que atingem diretamente quase 200 mil pessoas por ano, residentes nos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro, entre estudantes matriculados e visitantes nas atividades de divulgação científica. Neste sentido, para o desenvolvimento destas importantes atividades educacionais da Fundação CCERJ, é necessário um quadro de servidores qualificados. Entretanto, apesar de constituir um elo fundamental para o regular desenvolvimento das atividades da Fundação CCERJ, muitos direitos garantidos a servidores do próprio Poder Executivo lhes têm sido negados. Entre eles, implementação de progressão e promoção previstas no plano de carreiras, vale alimentação e transporte, além de conviver nos últimos anos com o atraso do pagamento de forma recorrente e injustificada. Deste modo, no ano de 2016, foi formalizada a CCERJ, Associação dos Servidores da Fundação CCERJ, recentemente transformado em sindicato dos servidores da Fundação CCERJ, com o objetivo de defender os direitos destes importantes servidores do Estado do Rio de Janeiro, que desenvolvem um trabalho fundamental junto à Fundação CCERJ, um centro de excelência do Estado. Assim, em reconhecimento pelo trabalho desenvolvido, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
presta esta justa homenagem ao SINDIC-CIERJ em reconhecimento a tudo que representa para a defesa da educação no estado do Rio de Janeiro e dos servidores estaduais. Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 7 de agosto de 2018, assinado Eliomar Coelho. Neste momento, para receber a moção de congratulações e louvor da ANAFERJ, Associação dos Analistas da Fazenda Estadual do Rio de Janeiro, convido os diretores executivos Nelson Antunes, Cláudia Delgado, Gilmara Martins, Melissa Carelli, Márcio Machado e Rogério Alves. Tá legal. Moção de congratulações e louvor à Associação dos Analistas da Fazenda Estadual ANAFERJ. Em conformidade com o artigo 102 do Regimento Interno, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro confere moção de congratulações e louvor à Associação dos Analistas da Fazenda Estadual ANAFERJ em face aos relevantes serviços prestados à causa pública da cidadania fiscal e controle social no Estado do Rio de Janeiro. A ANAFERJ, ela foi criada em 2014 pelos antigos oficiais e técnicos da Fazenda, nomenclatura anteriores do cargo, e presta relevante serviço ao traduzir a complexa e cifrada linguagem dos relatórios de responsabilidade fiscal, lei do cidadão comum para o cidadão. Dessa forma, os informes ANAFERJ sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei de Orçamento Anual, entre outras, servem como importante fonte de informação ao conjunto da sociedade fluminense, incluindo os servidores públicos parlamentares, outras entidades de classe e a imprensa em nosso Estado. Com visão crítica e intransigente na defesa de valores éticos, da transparência, publicidade e prioridade na destinação dos recursos públicos, a ANAFERJ explora de forma criativa e exitosa as possibilidades de comunicação que surgiram com o advento da internet e das redes sociais. Desde a sua criação, a entidade trabalha para a união das entidades representativas dos servidores de carreira da Secretaria de Estado da Fazenda e é uma das atividades que compõe, desde o início, o MUSP, Movimento Unificado dos Servidores Públicos do Estado. Nesses 4 anos de existência, a ANAFERJ esteve em negociações com 5 secretários diferentes. Para cada um deles, um novo começo da estaca zero e uma nova abordagem, em defesa dos interesses do servidor em geral e de sua categoria em particular. Foram realizados inúmeras reuniões, ações judiciais, atos públicos, projetos de lei e 2 greves.
Toda essa movimentação resultou em um grande reconhecimento da categoria e respeito por parte dos ocupantes dos cargos de alta direção da Secretaria de Fazenda. Toda a luta resultou na regularização dos pagamentos da categoria e no respeito no que diz respeito à nossa Constituição, no seu artigo 37. Neste sentido, a ANAFESG auxiliou em diversas proposições dessa Casa de Leis e é consultada com frequência como contraponto qualificado ao discurso do governo. A entidade participa ativamente de campanha de cidadania fiscal, como exige a nota fiscal, junto a outras representações da Secretaria da Fazenda e Planejamento, que visa a conscientização do cidadão quanto ao seu papel como agente transformador da realidade do nosso Estado. A entidade em comento é dirigida por um colegiado de 5 diretores executivos: Cláudia Delgado, Gilmara de Jesus, Melissa Carelli, Nelson Antunes e Rogério Barcelos. E possui um conselho de administração composto por 11 membros, todos eleitos democraticamente em assembleia pela categoria. Destaque, ante os motivos acima elencados, dirijo-me aos seus pares no sentido da aprovação da presente moção, em virtude dos relevantes serviços prestados pela ANAFESG à população do Estado do Rio de Janeiro. Plenário Barbosa Lima assumiu, 16 de 2016, Eliomar Coelho assinado. Também para tirar a foto. Neste momento, passamos a palavra para a vice-presidente do Sindicato, o deputado Eliomar Coelho. Passo a palavra agora para a vice-presidente do Sindic-CIES, Bruna Canabarafão. Alô? Tá não. Alô? 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 Sei lá. Boa tarde. Alô? Oi, alô, boa tarde a todos. Isso. Boa tarde. Por favor, som aqui na mesa. Alô, alô. Né? Só não pegou do lado. Pode, ensinar triste. Obrigada. Alô, boa tarde a todos. Queria agradecer ao deputado Eliomar Coelho, antes de tudo, por essa homenagem. É uma honra para mim estar aqui hoje, representando todos os servidores da Fundação CCESG, receber esse reconhecimento pela nossa luta dos últimos anos. Como bem lembrou a professora Luciane, nós sofremos duríssimos ataques, todo o funcionalismo estadual sofreu duríssimos ataques nos últimos anos, mas a parte de ciência e tecnologia foi particularmente
atacada. Nós éramos sistematicamente os últimos a receber os salários nos últimos anos. Nós sofremos com o não pagamento das bolsas, que no caso do serviço prestado pela Fundação CCERJ, significa a não remuneração dos tutores e mediadores que atendem a população por todo o interior do Estado, dos nossos polos e nas ações da divulgação científica, num vínculo empregatício muito precário. Nós perdemos até a nossa secretaria, pois ela foi juntada com a de assistência social, tamanho o desprestígio que a ciência e a tecnologia têm no Estado, mesmo num quadro de estagnação econômica, em que na maioria dos países se volta para a inovação justamente para alavancar a tecnologia. Todos os órgãos sofreram sistematicamente com a falta de repasses do governo Pezão. Ano passado a Fundação recebeu menos de 10% do que estava previsto em seu orçamento. A Fundação ainda é pequena, ainda em fase de consolidação. Nosso plano de carreiras é apenas de 2013, mas até hoje ele não foi plenamente implementado. Temos que brigar para que recebamos as nossas progressões e promoções. Nós somos constantemente avaliados, mas que teoricamente é o pré-requisito para que se possa progredir na carreira. Nós somos sistematicamente avaliados e ainda assim a progressão não foi implementada, então estamos estagnados há 4 anos, alguns de nós há mais tempo do que isso. Nós perdemos as nossas sedes, mudamos 3 vezes nos últimos 3 anos. O museu ficou fechado por falta de condições físicas do prédio, de abrigar tanto os funcionários quanto os visitantes. A maior parte dos nossos servidores tem apenas 4 anos de casa. Eu queria destacar, os colegas da ANAFERJ soltaram uma nota há algumas semanas atrás sobre o quadro de exonerações devido a essa precarização do Estado. De acordo com os nossos colegas, o número de servidores concursados no Estado hoje, na ativa, é 20% menor do que era 4 anos atrás. Isso se deve muito, em grande parte, às aposentadorias e aos concursos que faltam para repor os quadros. E é muito interessante não, é muito triste olhar esse quadro e perceber que dentro da Fundação CCERJ, em menos de 4 anos, nós já tivemos uma queda de quase 40%. Então, é o dobro da média do Estado, numa fundação de carreiras novas, que a média de idade é jovem. Nós só tivemos um aposentado nesse meio tempo e a atividade fim, que não tem outros concursos públicos, pois poucos órgãos do Estado fazem educação à distância ou divulgação científica. Então, esse quadro se deve aos constantes ataques e à precarização e à dificuldade que encontramos todos os dias para exercer o nosso trabalho. E como nós enfrentamos isso? Os bravos que aqui resistem, que estão aqui hoje no plenário, nós resistimos pela nossa união, que se dá em muita medida pelos colegas que já estavam antes de nós, em 2014. Era um grupo pequeno de servidores concursados, mas que nos acolheram e que trabalharam pela nossa união, trabalhando como uma associação de fato, se não formalizada, mas uma associação de fato. Nesses últimos anos, devido às brigas, nós conseguimos formalizar a nossa associação em 2016 e, recentemente, nos transformamos em sindicato devido a mais um ataque de um sindicato fantasma que surgiu tentando descontar de todos nós e questionar a legitimidade de todos nós enquanto representantes de categoria do Poder Executivo. Então, foram anos muito duros e que a gente se sustentou muito na união interna. Queria destacar o papel da colega Thaís, da Defensoria, que esteve presente nessa trajetória, sendo a advogada que assinou a papelada para a nossa formalização da associação e que também ajudou na ponte com a outra parte do que nos sustentou aqui, que é a associação com as demais entidades. Então, aqui representados pela Luciane, pelo Flávio, pelo Gustavo, pelo Nelson. Então, foi também essa troca... E a Annelise, desculpa, Annelise. Foi por essa troca com as outras categorias que nós fomos aprendendo e nos fortalecendo também essas questões do Estado, que nos abriram portas aqui dentro da ALERJ, nos apresentaram os trâmites. E com tudo isso, nós somos muito mais fortes hoje do que éramos até então.
É com muito orgulho que eu estou aqui hoje representando. Eu vejo essa homenagem do deputado como um fechamento de ouro do nosso mandato, que se encerra. Nós tivemos eleições essa semana e desejo toda sorte aos nossos novos diretores, que sempre estiveram ao nosso lado. Eles sempre estiveram aqui, sempre presentes nos atos, nos ajudando com a divulgação do nosso material, divulgação não só, com a elaboração mesmo do nosso material, nos ajudando com a mídia. Então, são pessoas muito fortes, muito valorosas, e que eu tenho o maior orgulho de agora ser base de vocês. Desejo toda a sorte para os próximos 2 anos. Obrigado, Bruna. Agora com a palavra o diretor executivo da ANAFEG, Nelson Antunes. Bom dia, pessoal. Bom dia, deputado. Bom dia, colegas da mesa. Eu queria começar agradecendo, em nome da nossa associação, ao valente, incansável deputado Eliomar Coelho, pela iniciativa de nos homenagear. Agradecemos também aos outros 16 parlamentares que assinaram o requerimento. André Lazzaroni, Bebeto, Carlos Mink, Carlos Osório, Dionísio Lins, doutor Julianelli, enfermeira Rejane, Flávio Serafini, Gilberto Palmares, Marcelo Freixo, Nivaldo Mulim, Paulo Ramos, Chio Carlos, Valdec Carneiro, Zaqueu Teixeira e Zito. Mas nós vamos respeitosamente pedir licença aos outros nobres deputados para dizer que nos orgulha especialmente essa homenagem ter sido iniciativa do mandato do deputado Eliomar, por várias razões. Em primeiro lugar, Eliomar é uma pessoa que sempre esteve ao lado dos servidores. É o presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Servidor Público Estadual. Nós conhecemos o Eliomar desde a sua atuação na Câmara Municipal aqui no Rio, onde ficou por muitos anos, onde chegou a recusar aumento salarial, que considerava injusto, recusou a aposentadoria especial. E no dia da sua saída lá da Câmara dos Vereadores, ele foi homenageado por todos os outros vereadores, até daqueles mais ferrenhos adversários políticos. Então isso é uma mostra de muito caráter, né? E aqui na LERJ, desde que ele chegou, não faltou nenhuma sessão, Eliomar. A gente levantou os dados. Votou com a gente, com os servidores, em todas as votações-chave durante a crise, e o seu gabinete sempre teve de porta aberta para a gente, e sua atuação parlamentar é irretocável, né? Em destaque, a recente emenda na LDO desse ano, do ano que vem, desse ano, que proibiu o parcelamento dos salários dos servidores, e a atuação dele na CPI dos transportes, que no relatório final indiciou agentes públicos e privados aqui do Estado. Então, obrigado, Eliomar, em nome de todos nós, vindo de você é muito especial para a gente. Bom, estamos aqui e esse reconhecimento dignifica muito a nossa caminhada, né? A gente, como o Flávio lembrou, a gente foi impedido algumas vezes de entrar a leste para ficar na galeria, e mesmo com liminar judicial, né? Então, ocupar essa tribuna hoje tem um significado muito especial para a gente, é muito simbólico para nós enquanto servidores. E falar da ANAFEG não é só falar de uma entidade ou de uma luta corporativa sindical, é falar de um sonho coletivo. A gente começou essa caminhada a partir de 2010, como o Eliomar falou, com os concursos públicos para o nosso cargo, que não aconteciam há mais de 20 anos na Cefaz. As demandas desse novo grupo de servidores eram totalmente ignoradas, por não haver uma forma, um caminho para que nossas pautas chegassem à administração da Secretaria. Então nós criamos uma comissão de oficiais de fazenda e mesmo assim a gente não era ouvido. Inclusive aqui nessa casa, numa mesa de negociação com o antigo presidente, a gente foi retirado da sala por não sermos uma entidade formal. E a partir daquilo, a gente percebeu que era o único caminho possível era criar uma associação e institucionalizar a nossa luta. Então, em 2014, nos reunimos na Assembleia Geral e 206 analistas custearam e fundaram a associação. Mas mesmo com a criação, com a formalização, as coisas não aconteceram em passe de mágica, né? Então, a gente começou a pensar como a gente conseguiria quebrar essas barreiras que existem, né? Então, a gente desenvolveu uma estratégia focada em comunicação. Comunicação interna para a categoria, para a nossa casa, claro, mas tocando em temas sensíveis a toda a sociedade fluminense, através da criação do nosso blog, o blog da ANAFEG. Essa página deu muita visibilidade para a nossa luta e passamos aos poucos a pautar matérias na imprensa, influenciar o ambiente dentro da Secretaria,
com clipes do Diário Oficial, estudos, artigos de opinião, leituras críticas dos relatórios do governo. Em pouco tempo não existia ninguém na Cefaz que não nos conhecia. Todo mundo passou a ter algum tipo de sentimento pela gente. Alguns admiravam, outros não gostavam nem um pouco da gente. Só não podiam mais ignorar a nossa presença, a nossa existência. E a nossa página na internet, ela tem uma audiência modesta, em torno de 1.000, 1.200 acessos por dia. Mas é uma audiência extremamente qualificada. São jornalistas, deputados dessa casa e federais, ex-secretários, colegas de diversas carreiras do Estado e formadores de opinião. Essa estratégia de comunicação, ela foi muito importante e nos colocou na mesa de todos os secretários de Fazenda desde 2015. Então nós começamos a ser recebidos, é verdade, mas isso não mudou nossa realidade como a gente imaginava. Na nossa ingenuidade naquele momento, a gente acreditava que bastaria apresentar nossas razões bem fundamentadas, com a legislação aplicada, estudos de impacto financeiro, para que todas as ideias fossem no passe de mágica implementadas. Mas na vida real, a lógica se mostrou bem diferente. Então, além da estratégia de comunicação e interlocução com a Secretaria, entendemos que era fundamental construir uma atuação política junto ao Legislativo. Nessa atual legislatura, visitamos praticamente todos os gabinetes dos deputados, defendendo sempre o interesse da nossa categoria, mas também melhorias para a nossa instituição e interesse da sociedade. E nessa legislatura, somando os suplentes e alguns outros, foram mais de 90 deputados, quase 100 deputados. E nós apertamos a mão de cada um deles defendendo a nossa categoria. E foi muito importante essa atuação aqui no Parlamento, porque ela nos deu um amadurecimento da nossa visão política e ajudou muito para sermos mais assertivos na nossa abordagem dentro da Secretaria. Em 2016, com nossos direitos em lei sendo continuamente ignorados, tomamos a iniciativa de judicializar algumas pautas. Contratamos advogados, talentosos, batalhadores, junto à nossa diretoria jurídica, a Thaís e agora o Rogério, fazem um excelente trabalho, conquistando inclusive algumas vitórias em primeira instância, como foi no caso da Retaf. Então, além da atuação junto à imprensa, ao executivo, ao legislativo, ao judiciário, nós nunca abandonamos a luta sindical de base. Realizamos atos, ocupações, vigílias, dentro e fora do prédio da Secretaria. No auge da crise de atraso de salário, deflagramos 2 greves, que foram amplamente noticiadas na imprensa e judicializadas por nós em dissídios coletivos de greve. Graças a essas ações, nenhum grevista teve ponto cortado. Integramos também um movimento unificado, como já foi dito aqui, desde o seu início, da sua retomada. Doamos centenas de cestas básicas naquele momento que os nossos colegas inativos chegaram a ficar com 4 folhas em atraso. Inclusive entramos com um mandato de segurança, exigindo que os inativos recebessem junto dos ativos dentro da Secretaria de Fazenda. É claro que essa atuação ativa e questionadora, de um lado, nos tirou da passividade, nos uniu como categoria e garantiu que os gestores da Cefaz não se esquecessem mais de nós em suas decisões. Mas também incomodou e teve um preço pago pelos diretores da Anaferj. Então, essa homenagem de hoje serve como alento para mim, Nelson, para o Rogério, para a Melissa, para a Cláudia, para a ex-diretora Thaís Ribeiro. Nós sofremos com perda de cargos, perda de gratificações, avaliações de desempenho injustas e mudanças de lotação repentinas. Danos que, aos poucos, a atual gestão está procurando sanar, mas que ficaram muito marcados na nossa caminhada. Há ainda uma questão que é a nossa evolução funcional. A nossa categoria é única na Secretaria de Fazenda que não teve respeitado o seu direito legal de progressão. Estamos com as promoções congeladas desde 2016. Vão fazer agora 2 anos. Isso é uma vergonha. Nos disseram inicialmente que por conta da LRF ninguém podia progredir, como bem lembrou a Annelise aqui. Só que no Diário Oficial continuava sendo publicação de promoção, progressão de todo o Estado, de todos os poderes. Quando a gente levava essas publicações para as reuniões, vinham com argumentos jurídicos, falando em direito objetivo, subjetivo, dizendo que o nosso era promoção e o outro era progressão, e tentando justificar o injustificável. De repente, outra carreira dentro da casa teve a promoção concedida, e com uma carreira idêntica à nossa, com a estrutura igual à nossa. E aí, eles ficaram sem argumentos e começaram a nos enrolar, prometendo muito empenho em resolver a nossa progressão funcional, mas sem nenhuma efetividade na prática até o dia de hoje. Então, eu queria tranquilizar os colegas aqui
que nós estamos partindo para uma nova estratégia, para nova abordagem. Estamos aqui no parlamento denunciando isso, vamos entregar o material ao deputado Eliomar, mas nós estamos partindo para outras estratégias para garantir que um direito legal nosso, que está sendo injustamente negado apenas a nós. Então a gente tem que lutar contra essa injustiça. Muitos colegas entendem que isso foi uma retaliação pela postura crítica que temos com esse governo e seus contínuos ataques ao serviço público. Mas eu honestamente prefiro não acreditar que seja isso. Alguns colegas mais próximos, eles perguntam: poxa, não seria melhor na FERJ abandonar esse tom crítico, ser mais condescendente, ignorar as notícias ruins e tentar conquistar a simpatia do governo e melhorias para a nossa carreira? Nós escutamos respeitosamente todas as críticas, mas entendemos que esse caminho não existe, da bajulação. Esse caminho não existe, por duas razões. Uma de natureza prática e outra de natureza ética. Em primeiro lugar, temos certeza de que foi esse nosso lado crítico que permitiu que a Cefaz passasse a nos enxergar como classe e sequer cogitasse nos deixar de fora de pagamentos de salário, em direitos como a atualização da UFIR e recentemente da PPE. Se não tivéssemos sido duros, talvez acontecesse como lá atrás, em 2014, antes da ANAFERJ existir, quando concederam auxílio alimentação e transporte para colegas da mesma casa e se esqueceram da nossa carreira. Quem não é visto não é lembrado, já diziam os antigos. E a visibilidade da nossa luta vem desse posicionamento forte. Se nossa postura fosse só bater palmas, ninguém saberia quem é a ANAFERJ e provavelmente eu e os colegas da diretoria não estaríamos na direção da entidade. Toda inteligência é crítica e esse governo nos deu razão de sobra para ser criticado. Em segundo lugar, eu pergunto: o silêncio é uma opção? Um grande homem, o mártir do movimento negro americano, o pastor Martin Luther King Jr., ele tem uma frase atribuída a ele que explica bem o nosso posicionamento. Disse ele, abre aspas: o que me preocupa não é o grito dos corruptos, o grito dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter ou dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. Então nós da Cefaz, que temos a paciência, a capacidade técnica de ler e entender de forma clara as atitudes do governo, nos sentimos na obrigação em alertar a sociedade sempre que identificarmos um erro, má fé ou risco à boa gestão da coisa pública. Semana passada, por exemplo, Eliomar, o governo lançou um projeto que ele batizou na imprensa como projeto para pagar o 13º dos servidores, como se precisasse de uma lei específica para obrigar o governo a pagar o 13º salário da gente. Então nós fomos ler o projeto. Na verdade, era um projeto de refis, que abonava multas e juros de devedores de ICMS e ainda parcelava débitos em até 5 anos. Além de premiar os mais pagadores, havia um erro formal no projeto de lei, porque em 2016 foi aprovada uma lei complementar que vedava refis por 10 anos, até 2026. Nós colocamos essa denúncia no nosso site, ligamos para os gabinetes, alertamos a imprensa, e claro, não só a gente, mas muita gente percebeu e o projeto saiu de pauta. Parece que agora está voltando, mas com emendas, de uma maneira menos atropelada, né? E se a gente não tivesse feito nada, né? Havia a opção de se calar, de fingir que isso não existe? Nós vivemos em um estado maravilhoso, um país maravilhoso, mas a opinião pública é facilmente desviada dos seus interesses reais. Então nós somos uma das maiores economias do planeta, mas somos campeões de desigualdade social. Todos os problemas vêm daí. Precisamos recuperar nossa capacidade de indignação com essa realidade. Vou dar um exemplo aqui. No nosso estado, nesse último governo foram concedidos bilhões em isenções fiscais sem nenhum planejamento, sem nenhum critério. O Fundo Estadual de Combate à Pobreza teve a alíquota dobrada, de 1% para 2%. Mas, ao mesmo tempo, programas como aluguel social, renda melhor, bilhete único e restaurante popular foram cortados. Faz algum sentido isso? Outro exemplo, todo dia, Diário Oficial, o governo publica aditivos de contratos de aluguel, contratos de prestação de serviço e outros com reajuste anual da inflação. Mas o mesmo Estado não tem database para funcionalismo para repor a mesma perda inflacionária. Ou seja, a indexação é justa quando remunera o patrimônio, a renda dos contratos do setor privado. Mas quando o servidor é vez de servidor, a gente tem que se calar e aceitar a nossa remuneração definhar ano a ano. Isso é justo? Eu pergunto. Isso é correto? Por fim,
gostaríamos de convidar todos os presentes a fazer uma reflexão. Será que o estado do Rio de Janeiro é tão ruim assim? É tão inviável assim? 70% do petróleo produzido no país sai do nosso estado. Temos a segunda maior região metropolitana em população, consumo e renda. Estamos aí a poucas horas de São Paulo, que é a maior região. Será que é impossível atrair investimento para esse estado de maneira honesta? Nós, da ANAFEST, acreditamos muito no estado do Rio de Janeiro, mas é preciso um debate honesto sobre reforma tributária, sim, de acabar com a guerra fiscal, de mudar esse marco regulatório da tributação do petróleo. A gente tem que acabar com essa desgraça que é essa aplicação da Lei Candir. A gente tem que eleger um governo e bancadas que tenham estatura moral e capacidade para negociar com a União essas questões. Temos que eleger bancadas estaduais e federais compromissadas com o Estado do Rio de Janeiro e não apenas em projetos pessoais de poder. A nossa sociedade tem que amadurecer, entender que a democracia não é só apertar um botão a cada 2 ou 4 anos. Democracia é acompanhar a atuação dos eleitos durante todo o mandato, sugerindo, denunciando, cobrando e criticando quando for necessário, e elogiando, como fizemos aqui no início da nossa fala. E nós, servidores públicos, temos um papel importante perante a sociedade. Nós temos que abandonar a passividade de apenas reagir a ações dos governos e partir para a proposição de políticas públicas. Então, mais uma vez, obrigado a Eliomar, obrigado a meus amigos da diretoria, Melissa, Cláudia, Gilmar, o Márcio. Obrigado aos ex-diretores que não estão aqui, a Thaís, Carlos André, Selma, Roberto. Obrigado aos conselheiros da ANAFEST todos, Jorge, Antônio, Robledo, Rebeca, Joana, os 2 Rodrigos, Alessandro, Mônica, Diogo Thompson, Rafael, Ana Lúcia, Isabelle, Hugo Leão, meu companheiro, meu mentor, e obrigado a todo mundo que está aqui presente. Obrigado aos companheiros da mesa, da Fundação CCERJ, do Ministério Público, da Defensoria, da UENF, da PGE. Obrigado a todo mundo. E é como nós sempre dizemos, a luta está só no começo. Temos que evoluir, inovar, para conseguir transformar a nossa realidade. Muito obrigado a todos. Obrigado, Nelson. Estamos chegando ao final da nossa cerimônia. Eu queria apenas dizer o seguinte, começando pela intervenção da companheira Luciana. Esta casa aqui tem um conjunto de deputados que tem sido incansável na defesa das instituições universitárias do Estado do Rio de Janeiro, inclusive afirmando que provavelmente a sociedade não está tendo noção do real significado do crime que está sendo cometido com a destruição da UERJ, da UENF e da UES. Nós temos que fazer tudo o que for possível e impossível para que a UERJ volte ao patamar de excelência que sempre foi ocupado por ela. Nós temos que fazer o possível e impossível para fazer com que a UENF tenha todas as condições e possibilidades de ser a alavanca do desenvolvimento da região norte-noroeste fluminense. E nós temos que fazer tudo que for possível e impossível para defender aquilo que está querendo se matar no nascedouro, que é a UESO. A UESO, a Universidade da Zona Oeste do Estado do Rio de Janeiro, localizada na Zona Oeste. A Zona Oeste tem mais de 1/3 da população da cidade do Rio de Janeiro. Será que não merece uma universidade? Universidade esta onde você passa a dar condição de toda uma juventude que lá existe para se formar, para se qualificar, para ter uma atividade profissional aprendida naquelas escolas, pelo fácil acesso,
porque a pessoa é moradora de lá, não precisa deslocar-se de lá, passar 3, 4 horas para chegar aqui. E atender, inclusive, a demanda da própria região, onde tem instalado indústrias, empresas, tudo de porte grande. Então há uma insensibilidade, uma irresponsabilidade, um crime cometido pelo governo atual, na medida que coloca como determinação a destruição dessas universidades. E essas universidades têm o pecado delas, sabe o que é? Primeiro, o conhecimento que elas transmitem àqueles que lá estão para receber, com visão crítica da realidade. Esse é um grande problema. E o outro problema é que adota o processo da inclusão social, que também as elites, os governantes não admitem a inclusão social. Não é? Ou seja, estes são os dois grandes pecados. Eu sempre falo, é um binômio, entendeu? E vocês... E aí o que acontece? Aí você vê, por exemplo, a sociedade não se manifestar como deveria estar se manifestando. Eu cito como exemplo, em relação ao UERJ, quem conhece ali Vila Isabel, se você for lá agora, uma vitalidade econômica que existia há 5 anos atrás, está desaparecendo por conta da destruição da UERJ. 35 mil alunos, pega o Hospital Pedro Ernesto, o número de pessoas que por lá circulam durante o dia. Então, ali naquele bairro, essas pessoas vai fazer suas refeições, vai fazer alguma compra, vai lembrança, ou seja, há uma vitalidade econômica por conta das pessoas que circulavam em função dessa instituição. Está lá, até o tal do petisco da vila, que quem é do Rio de Janeiro, famosíssimo petisco, está fechado. E a população não tem se manifestado como deveria se manifestar. Agora, sabe por quê? Nós temos uma culpa. Vamos, porque às vezes a gente fica criticando muito, né, as coisas de fora e esquece. Será que a gente não tem nenhuma responsabilidade nisso? Vamos fazer uma reflexão. Será que cada um de nós que estamos aqui presentes tem trabalhado permanentemente a construção de uma consciência política das pessoas? Não temos. Então o resultado não podia ser diferente. Eu sou parlamentar há muito tempo, aqui na Assembleia esse é meu primeiro mandato, mas antes eu fui parlamentar há muito tempo. Nunca de uma legislatura para outra houve melhoria na qualidade da Casa Legislativa. Nunca, só fez piorar. E a gente alertava isso o tempo todo, ao ponto de dizer, pior do que essa legislatura é a próxima que virá. Isso se tornou quase que uma verdade. Então a gente alertava, nós que vamos para as ruas, porque a gente vai para as ruas, nós entendemos a importância da nossa atividade aqui, a atividade exercida no campo institucional. Nós entendemos a importância dela, mas nunca deixamos de entender e compreender a importância e relevância da nossa ação no campo da resistência. E mais, quero dizer, aqui dentro, a gente também atua no campo do enfrentamento, enfrentando aqueles que não têm o menor compromisso com as transformações que são exigidas pela sociedade. Nós temos o estado do Rio de Janeiro, para vocês verem, ele é atípico. Aliás, ele sempre teve características atípicas, né? Porque já começa pela sua situação demográfica, geográfica. É um estado pequeno, nas suas dimensões territoriais, 92 municípios, não é? Mas desses 92 municípios, tem um município só que tem cerca de 50% da população de todo o estado.
60% da riqueza que se é produzida em todo o estado é responsabilidade de um município só. E se você alarga um pouco, passa, por exemplo, para fazer uma análise da região administrativa, a região metropolitana, que é constituída de 21 municípios, aí 70% da população, 80% da riqueza que se produz em todo o estado, ou seja, uma assimetria injustificada. E daí é onde surge, no rastro dessa assimetria, as desigualdades sociais, as grandes desigualdades sociais, porque é inadmissível um estado como o Rio de Janeiro. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, num dia desse eu fui em Coelho da Rocha, pelo trem, nas margens da linha ferroviária, entre Jacarezinho e Triagem, você tem diante dos seus olhos o inferno. Mas inferno pior do que aquele inferno descrito por Dante. É uma multidão de jovens entregue à prática do crack, ao uso do crack. Aí você, mas rapaz, aquilo dali aquilo dali tem que incomodar qualquer um que vê. Como é que essa cidade, que se diz cidade maravilhosa, no seu interior, possui aquele cancro? E as autoridades, parece que olhar de paisagem, ouvidos de mercador, entra num e sai no outro. É isso. Então, esses governantes que nós temos, não é governantes que surgiram agora carregando esses crimes, essas imoralidades. Não é de agora, há muito tempo que isso vem acontecendo. Eu presidi recentemente uma comissão parlamentar de inquérito aqui sobre transportes, para tentar ver se a gente conseguia abrir a caixa preta, entrar dentro dela e observar, tentar entender, né, as razões da relação promíscua existente entre o empresariado dos transportes e os governos desta cidade. Para vocês terem noção, a gente fala e tem discutido muito aqui desta tribuna a fragilidade econômica que existe hoje no estado do Rio de Janeiro, muito por conta da desindustrialização, da reprimarização. A gente praticamente passa a depender única e exclusivamente do petróleo e do gás. O outro problema seríssimo aqui é a questão da receita. E a outra é realmente a gestão criminosa e irresponsável dos últimos governantes. Então, quando a gente identificarmos nessa comissão parlamentar de inquérito, só um exemplo para vocês. Linha 4 do metrô. Eu gosto de citar esse exemplo porque eu acho ele impactante. A linha 4 do metrô, quando começou, era previsto o aporte de recursos por parte do Estado de 1,19 bilhões de reais, correspondia a 45%, e 1,48 bilhões de reais correspondendo a 55% aporte do setor privado. Quando termina a construção da linha 4, o que era 1,19 passou para 9,22. Ou seja, aquilo que era 45% aporte de recursos por parte do Estado passou para 89%. E o que era 1,48%, 55% do aporte do setor privado, passou para 1,11%, apenas com 11%. Neste trajeto, sabe o que aconteceu? Rolou 2,3 bilhões de reais só de propina. Aí, claro,
Isso eu estou citando um exemplo só, linha 4 do metrô. E o Estado como um todo, administrado por esses bandidos, por esses criminosos. Complicado. Então é claro que aí falta dinheiro para a saúde, falta dinheiro para a educação, falta dinheiro para moradia digna, falta dinheiro para ter um transporte decente, dinheiro para assistência social, tirar essa garotada aí, usuário do crack, das ruas, e dar um processo de ressocialização que traga ele de volta para o seio da sociedade. E o servidor público, esse ato aqui é um ato de valorização do servidor e do serviço público, porque necessita se fazer isso com urgência, investir nas políticas públicas, que tem sido abandonado as políticas de caráter social e prevalência por esses governantes irresponsáveis e criminosos, exatamente as políticas de caráter econômico, as benesses que se aplicam. Vocês pensam que a coisa acabou porque tem meia dúzia de quatro na prisão? Não, continua tudo do mesmo jeito. Inclusive da prisão eles ficam comandando as coisas aqui dentro. Não é complicado. Então, ou todos nós saímos daqui entendendo e compreendendo a nossa importância, cada um no processo de construção de uma consciência política, ou então não adianta, companheiros e companheiras, falar em mudança, porque ela não virá nunca. A mudança só virá quando todos nós, ou a maioria de nós, tivermos uma consciência política, entender o que significa nas entrelinhas os discursos dos falsos políticos, da mídia, de tudo isso. Eu vou encerrar aqui, a gente fala demais, mas eu vou encerrar. Olha, o Estado do Rio de Janeiro, para vocês terem noção, não está só sob intervenção da política pública de segurança. O Estado do Rio de Janeiro, na sua totalidade, está sob intervenção. Sabe quem é que manda aqui no Estado do Rio de Janeiro? É uma troika, 2 de Brasília e 1 daqui do Rio de Janeiro. Chama-se Conselho Supervisor do Regime de Recuperação Fiscal. 3, esta Assembleia aqui aprova por unanimidade uma matéria, e o governador disse que não vai colocar em prática porque o Conselho Supervisor do Regime de Recuperação Fiscal não deixa. O que é isso? Quantos votos esses caras têm? Qual a representação social que esses caras têm? Então tem que acabar. Então nós não podemos continuar, porque a continuar nós estamos no caminho da barbárie, e a continuar nós vamos terminar na barbárie. Não é isso o que nós desejamos, não é isso que nós merecemos, não é isso que nós merecemos. Portanto, companheiros e companheiras, cada um daqui tem que sair com esse compromisso, conversar com um amigo, alertar, abrir, fazer com que ele tenha interesse pela política, porque a política mexe com a vida dele todo dia, toda hora, todo minuto, ou melhora ou inferniza a vida dele. Ultimamente, nos últimos tempos, só tem contribuído para a precarização das nossas vidas. Precarização. E será que a gente vai querer o avanço dessa precarização e terminar na miserabilidade? É isto que se quer? É isto que se deseja? Não, mas nós temos, enquanto maioria da população do Estado do Rio de Janeiro não tiver clareza em relação à política, ou seja, ser politizado, ter consciência crítica da realidade sua e do seu entorno, nada vai mudar. Mas de qualquer maneira, eu acredito, vou concluir dizendo o seguinte: eu acredito no ponto de inflexão, que vou ver o ponto de inflexão, quando as coisas vão começar a mudar, porque vai mudar, não pode continuar do jeito que está de forma alguma. Portanto, viva o servidor público, viva o serviço público. Vamos em frente.
Só a luta muda a vida. Quero aqui fazer finalmente os agradecimentos. Secretaria de Fazenda, dos servidores, Secretaria da Educação, Fundação CCIES, FAETEC, Procuradoria-Geral do Estado, Defensoria Pública, Fundação Teatro Municipal, UFRJ, Sindijustiça, Associação dos Funcionários da EMATER, FIPERJ e a CEPERJ. E, chegando ao fim da solenidade, gostaria de agradecer a presença de todos e reiterar o nosso mais alto respeito e a nossa mais elevada admiração aos homenageados de hoje. Um abraço para todos, fraterno e carinhoso, é o que eu desejo. Vamos em frente.